a gravar aqui, já está gravando. Hoje é dia 29 de abril de 2021, aula dos técnicos em logística. Temos uma aula hoje preparatória, né? Porque na próxima aula nós já vamos entrar dentro da área de gestão de estoques. E hoje nós precisamos conversar com vocês sobre sistema Lean Manufacturing, que é uma preparação para a área de gestão de estoque, que vai ser muito importante para a próxima quinta-feira. Temos aí Antônio, Clarice, Matheus e Tainá. Boa noite a todos vocês aí. Boa noite, professor. Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês sabem que o estoque ele é um reflexo da produção. Então, também vocês sabem que o estoque, quando ele é administrado pela área de logística, ele consegue visualizar certos desperdícios ou certas ações que não agregam valor também. Então, nós temos que conversar, né, com vocês hoje sobre essa concentração na redução do que não agrega valor, que é o desperdício. Tudo que não agrega valor é desperdício, tá? Então, para nós que nós vamos conversar a partir da próxima quinta-feira sobre gestão de estoques, administração de estoques, nós temos que conversar sobre desperdício, né? Porque comprar bem faz parte de uma boa manutenção do estoque. Quando você compra mal, você compra de uma forma exagerada, você tem um desperdício, porque você não utiliza. Seria mais ou menos assim, vamos lá, você está construindo uma casa e você tem que comprar areia, você tem que comprar tijolo, madeira, você tem que comprar pedra, você tem que comprar cimento, e você compra de uma vez só, você compra 150 sacos de cimento. Errado não está, mas você vai ter um problema de acondicionamento, de local para guardar. A partir do momento que você compra 150, você tem que ter local para guardar. Então, esse já é um erro, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Você compra na proporção, né, que você vai utilizando, tá? Essa que é a maneira adequada. E nós tratamos dentro da linguagem Lean Manufacturing, Lean quer dizer enxuta, né? E Manufacturing quer dizer manufatura enxuta. Que você vai ver, né, que no final das contas vai ter uma participação muito efetiva da área de logística. Mas para você reduzir custos nessa área, né, você tem que abordar 3 assuntos. Agrega valor. Atividades que transformam os materiais ou informações de produtos que o cliente deseja, tá? É aquilo com que você usa e utiliza, que é o input e o output, né, para que você faça a produção. Não agrega valor são atividades que consomem recursos, tempo e espaço, mas não contribuem diretamente para produzir o que o cliente deseja, ou interno ou externo. E o desperdício é qualquer coisa que tem custo sem agregar o benefício correspondente, como, por exemplo, um sucateamento, um scrap, né, de uma peça, de um produto, né, que você tem que descartar. Aí é um desperdício. Mas tem muitas atividades, vamos focar na do meio aí, tem muitas atividades que não agregam valor. São atividades que consomem recursos, tempo e espaço, mas não contribuem. Quais são esses tipos de atividades? Então, a gente colocou aqui, ó, alguns exemplos. Vamos lá. A pessoa fica observando a máquina.
né? Ela fica esperando peças que saiam dela, boas ou ruins, e ela fica sendo o inspetor, né? São situações que são desperdício. Espera por material, aí já entra dentro da área de logística, tá? Se você tem uma atividade que você produz e a outra etapa fica esperando, né, e faz parte de um processo, então tem algo errado. O controle de estoque é aquilo que aquilo que a gente comentou, né, com vocês nas aulas passadas. Por mais que vocês não compreendam, mas que vocês vão buscar informações dentro de livros e dentro de metodologias aí e livros acadêmicos, você vai perceber que o inventário é um custo, né? Se o inventário é um custo, presume-se que as informações nos meios eletrônicos devem sempre bater com as quantidades físicas. Então, verdadeiramente, o inventário ele é um custo, ele é uma atividade que praticamente não é necessária. Ela só é necessária só por causa das divergências, né, que existem, né, entre os meios informatizados e o meio físico, né, e a realidade física, tá? Pode ser que você discorde disso, né, por causa que você tá dentro de um ambiente, né, que você faz inventário todo dia, mas o inventário, na verdade, né, se você for ver bem, se você já tem o, né, o meio informatizado, é para que você, né, você só confiar nele, vai lá e busca, né? Mas como tem uma incompatibilidade e divergências, falta de treinamento e até do software, então, adequado, então existem essas divergências. Seguindo. Altos estoques entre processos, né? Você tem um processo máquina e outra máquina e você tem um processo de produção ali que você, entre eles, né, é que você tem que ter né, um estoque, né? Automaticamente você tem que inventariar. Transportar lotes, né? Viu aquilo que a gente já comenta entre vocês aí, né? Viu, é de um local ao outro. Estoques e almoxerifados, né? Excessivos, né? Muitos locais, etc. Então, tudo isto gera desperdício. Por que gera desperdício? Porque esta complexidade, ela faz com que o processo não flua de uma forma enxuta, né? E a razão por existir esta técnica, esta filosofia japonesa, né, chamada Lean Manufacturing, apesar que tem um nome em inglês, mas ela nasceu dentro do sistema Toyota de produção, que é o TPS, né, através do Dr. Ono, que ele era chinês, só que ele foi radicado japonês. Ele era o diretor industrial da Toyota Motors. E ele que idealizou esta filosofia, né, que os norte-americanos denominaram como Lean, enxuta, né? Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, né? O que ele fez? Ele treinou técnicos e engenheiros para que buscassem meios de facilitar a produção através da eliminação de pontos não necessários e com desperdícios na área de produção. Para isso, ele idealizou um pressuposto, o seguinte, que quando o processo nasceu, ele era enxuto, mas com o passar do tempo, né, ele foi agregando fatores e ações que o tornaram gorduroso, né, e inchado. Então, aí ele usa, então, viu, a técnica de enxugar, né, ou de manufatura enxuta, para enxugar o processo e tornar ele mais efetivo.
Para isso, né, quando você olha aqui, você vê o quê? Você vê estudo de tempos e de roteiros, né? Que nem você vê o transportar lotes, você vê o just in time, né? Que você vê a eliminação de estoques, né? Você vê um controle efetivo e a diminuição de locais de estocagem e almoxarifado, né? E você vê mais alguns outros aí, exemplos, né? Que nem esses dois primeiros aqui, eles são indiretos com a área de logística. Tempo para procurar tem algo a ver com logística, sim, lógico, né? Mas a quebra de equipamento, né? Você pode ter um equipamento na área de logística, né, que pode quebrar, mas é se faltar, né, para ele a manutenção. E o retrabalho, que é uma área mais produtiva, né? Então, você tem desperdício tanto no tempo para procurar, quebra de equipamento, e na área de retrabalhos. E aí ele, então, elaborou, neste gráfico aí em cima aí, ó, que desperdícios, ele consome 64%, o valor agregado 1, e o valor não agregado mais necessário 35%. Tá? E ele viu que a produção em excesso é uma falha de comunicação, é uma utilização da capacidade das pessoas, excesso de lançamento de lotes. A produção em excesso, ele acontece de uma forma desordenada, e isso, né, produz desperdício. Movimentos desnecessários, né, que faz parte do método de produção, né? Transporte, produtos defeituosos, inventário, espera e processos inadequados. Todos esses pontos são ações de desperdício. Então, ele contabilizou que os desperdícios e as ferramentas Lean, elas fazem parte desses 7 processos aí. Excesso de produção significa produzir antes da necessidade do cliente em quantidades superiores às necessidades do cliente. Esse desperdício causa os demais. Estoques, tempo de material parado esperando. Transporte de materiais, tempo e equipamento de transporte. Movimentação de pessoas, tempo para procurar ou movimentar material ou informação. Processamento impróprio, processos que podem ser eliminados e o cliente não percebe quando usa o produto. Tempos de espera, tempo de espera por material ou informação. E retrabalho ou defeito, tempo de material perdido por não fazer certo da primeira vez. Então, a gente vai comentar agora cada um deles, né, para que vocês possam ter uma noção, né? Vamos lá. Superprodução, produzindo mais ou antes da demanda. Fazer somente o que o cliente pedir. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Eu sei que é difícil você descobrir a demanda, né, em certas atividades, e eu acho que talvez essa, né, que eu vou comentar agora como exemplo é muito difícil, mas serve, né, para que a gente possa dar uma ideia para você o que é uma superprodução. Vamos lá. Você sai amanhã cedo para procurar uma carne, né? É para você assar. E você passa num açougue e você vê a frente do açougue, assim, né, aquele vidro lá, tal, cheio de carnes, né? Tá cheio de carnes lá. Maravilha. Aí você olha e fala assim, opa, né? Viu, ali tem muita carne. Beleza. Mas só que você quer uma carne macia. Então você quer uma picanha, né? Aí você vai, pergunta, assim, ó, viu, aqui tem, viu, eu quero comprar uma picanha. Aí a pessoa olha assim, né, para você e fala assim, olha, na verdade, nós temos uma aí, mas está congelada, tá?
você vai querer ela? Bom, por que está congelada? Né? Porque a demanda é pouca, né? E ele vai ter que congelar, né? Porque se ele deixar ali na frente ali, né? Vai ficar muito difícil. Então ele congelou. Aí você vê que ele tem uma superprodução e que com certeza, né, esta picanha vai estar congelada. Você vai ter um certo tipo de problema com ela, porque ela não vai estar super macia, tá? Vamos lá, outro. Você passa por uma padaria e ele tem uma produção, tem uma demanda muito grande de manhã, mas ele, por um motivo ou outro, ele fez uma superprodução e quando deu 8 horas, você foi lá e a padaria ali na frente está cheio de pães. Cheio de pães. Mas a demanda já passou. A demanda é 7 horas da manhã. Só que já era 8h30 da manhã, 9 horas, e você viu que está cheio de pães. Vai dar problema para ele que vai dar, viu? É desperdício. Tá? Bom, outro exemplo. Você está na área de almoxarifado e você vê que um certo produto, né, que geralmente você tem 4, 5 locais para armazenagem, o comprador fez um grande negócio e ele comprou um caminhão inteiro desse certo produto, né, que você de certo item que você usa, né, lá para abastecer a linha de produção. Só que agora desses 5 locais você vai ter que arrumar mais 5. Então você vai ter 10 locais, né? Então você tem uma superprodução aí de um certo item. Se não tiver uma demanda adequada, vai te dar problema, né? E outra coisa também, onde você tem muito giro do estoque, você tem muita movimentação, a possibilidade de você ter um problema de inventário é muito grande, tá? Então, a superprodução, ela é problema, sempre vai ser. Qual que é o certo? Fazer somente o que o cliente pedir, tá? Então, você tem que trabalhar de acordo com a demanda, tá? Então, a superprodução está aí, explicado. Eu acho que não precisa nem de maiores explicações aí, né? Porque foi bem explicado. Eu acho que sim, né? Porque a espera. Colaboradores aguardando peças, materiais, informações, disponibilidade de máquinas, né? Por que esperar? Porque tem máquina quebrada, tem falta de equipamento, e isto produz o quê? Produz desperdício. Qual é o antídoto? Criar o senso de urgência e prevenção. O que é prevenção? Prevenção é antecipar os fatos. Uma máquina é quebrada, lógico, pode quebrar, né? Você pode fazer manutenção no seu carro e ele pode quebrar na estrada. Mas a possibilidade, ela é pouca, né? E a urgência são os materiais que você tem que dar urgência por causa que você vai utilizar na linha, né? Isso é uma prevenção. Movimentação de pessoas, movimento desnecessário do colaborador. Ele dá muitas voltas ou a distância é muito grande até ele atingir os seus objetivos. Então, qual que é o antídoto? Aproximar os objetos e pessoas interdependentes. Resultados da pesquisa. Tá? Então, são condições que você pode minimizar, então, a movimentação de pessoas, aproximando elas, né? E fazendo, viu, com que você tenha núcleos, né? Com que você tenha modelos celulares, né? Para que você possa, então, fazer a sua equipe trabalhar. Processo impróprio, métodos, né? Passos não necessários no processo. Elimine o trabalho desnecessário
como processar excessivamente. É aqueles estoques entre processos, né? E estoque? Qualquer material aguardando o próximo processo causa estoque de material parado. O tempo não para e aumenta o lead time, que é o tempo padrão. Peças semi-acabadas entre operações, produtos acabados sem previsão de pedidos. O que tem que acontecer? Definir um limite de estoque para cada produto. Quando atingir esse volume máximo, pare. Volte a produzir quando o cliente consumir. Essa aqui é a ideia. Transporte de peças e materiais. Tem que estudar o layout e tem que fazer roteiros que diminuam a movimentação dos equipamentos e das pessoas. Por exemplo, materiais que sempre são usados, continuamente usados, tem que ficar nas prateleiras inferiores, né? Por que você vai colocar um material que sempre sai, né, em uma área que não tem acesso, né? Tá errado. Você tem que colocar na área que tem acesso fácil, né? Facilitado. Defeito e retrabalhos. Peças que necessitam retrabalho ou são sucateadas, tá? Então, é muito difícil você eliminar de um processo fabril, de uma operação, os retrabalhos, né? Mas os refugos, sim, viu? O refugo você pode eliminar. Para isso, qual que é o antídoto? Padronize atividades e deixe bem claro o padrão. Defina claramente o que é certo e o que é errado. Isso aí é para a linha de produção, né? Então, obter, qual que é o objetivo? Tá? É fazendo com que o trabalho ele seja efetivo, né? É com que não se trabalhe mais, né? Porque quando você faz um retrabalho, você acaba trabalhando 2 vezes mais, tá? Então, todas as vezes, tá? É com que o processo todas as vezes, viu? É com que você tem um processo que ele não se desenvolve corretamente, né? Ele, né, ele vai ter um problema, claro, de desperdício, ou vai ser de tempo ou vai ser de materiais, tá? Por que a gente falou hoje sobre esta parte do Lean Manufacturing, né? Porque o Lean Manufacturing tem tudo a ver com a área da produção. Mas lembra que no começo da aula eu falei que os estoques eles possuem o reflexo pela demanda de produção, certo? Você não vai fazer um estoque sem saber a sua demanda de produção. Então você tem que ter, né? Você tem que ter um conhecimento da sua demanda para que você possa calcular os seus estoques, né? E na próxima aula, viu, a gente vai entrar dentro dessa nossa conversa, que a gente vai falar sobre gestão de estoques, sobre estoque mínimo, máximo, sobre tempo de ressuprimento, né? E é muito importante para que vocês possam compreender. Por isso que hoje eu trouxe, então, sobre a ideia da Toyota, do sistema Toyota de produção, o TPS, que ele erradicou um problema dele muito sério, que era desperdício de tempo, de mão de obra, de roteiro, de movimentos, e ele ainda chamou isso sobre Lean Manufacturing, que é uma manufatura enxuta. A ideia deles foi que todo o processo nasceu enxuto, né? Nasceu perfeito. Mas com o tempo, ele se tornou gorduroso, né? Então, através de outras etapas, de outras ações, né? Que pelo tempo e né, pelos movimentos foram sendo criados, né? Então, tornou o processo mais áspero, né? Mais
menos, como que eu posso falar assim, a palavra é para vocês, menos lubrificado, menos atuante, eficiente, né? Como que era no começo, tá? Então, viu, as condições foram essas, né? Porque daí você quando você tem um processo, viu, por exemplo, viu, nascendo, então você usa 8 pessoas, 9 pessoas, para fazer um processo com 100 peças por dia. Só que no futuro, de tanto você ter inspeções, viu, de você também ter a depreciação do equipamento, de movimentos, né? Então, você pode usar mais pessoas, né? 12 pessoas, e manter a produção de 100. Só que você não percebe, né, na hora, né? É só se você tiver um histórico da produção para que você possa ter uma noção do que está acontecendo hoje. Então, os japoneses, então, viu, idealizaram o Lean Manufacturing, viu, através de técnicas, né, para que você possa tornar sempre o processo suave e enxuto, né? Como é que eles usaram isso, então? Através de técnicas de análise crítica constante sobre o processo. Mas o reflexo do processo é o estoque, né? Sem estoque, você não tem produção. E sem produção, você não tem estoque. Então, esse foi o nosso alvo de hoje, né? Já preparando já você para a próxima aula, que a gente vai falar sobre gestão de estoque. Bom, eu gostaria, né, de ouvir vocês aí, né? Vocês estão muito quietinhos aí. Temos Matheus, temos Tainá, Wallace, Antônio, viu, e Clarice. Vocês já ouviram falar já sobre Lean Manufacturing? Manufatura enxuta? Sim, professor, já ouvi falar, mas nunca tinha ido a fundo. Tá. Quem mais ouviu falar aí? Nunca ouvi falar, não, professor. Eu também nunca ouvi, não, professor. Ok. Se vocês forem fazer um Lean Manufacturing, né, que é uma manufatura enxuta, ou, viu, retirar as gorduras de um processo, você vai retirar tudo aquilo que é desnecessário, mas que muitas vezes se faz dentro de uma empresa pensando que é necessário, tá? Tem coisas que se faz dentro de um processo que, se você for analisar friamente e tecnicamente, você vai ter dúvidas se realmente tem que existir aquela ação ou não, tá? Eu não sei se você já visualizou isso, né, dentro das suas atividades, mas principalmente registros, né, principalmente formulários, né, que vocês fazem e que, se vocês forem questionar, vocês vão ter dúvidas da eficácia e da existência dele, tá? Isso é bom, né? Viu? Análise crítica, ela é boa, né? No princípio, não, né? Não existe uma análise crítica boa no princípio, né? Porque você vai mexer numa zona de conforto, ou mesmo você vai mexer, né, com pessoas, ou mesmo você vai mexer com pontos de vista de criadores dessa ideia, que pode ser que essas pessoas não gostem. Mas se você for analisar realmente o porquê das atividades, é isso que os japoneses, né, viu, eles queriam. Então, eles queriam que você analisasse se aquela atividade ela poderia ser simplificada ou eliminada. Então, era isso com que eles fizeram. E, né, para isso tem que ter uma análise crítica, né, sobre uma certa atividade. Para isso,
você tem que ter tempo, né? E você tem que ter um espírito crítico, viu? É capaz de você estudar as possibilidades, né? Pró e contra, tá? É isso que os japoneses buscaram, né? Por exemplo, vocês é da área de logística, vocês mexem com muita documentação. Vocês já pararam para analisar se aquilo que vocês fazem tem efetividade? Eu não sei se vocês já tiveram experiências neste sentido, né? Quem teve experiências nesse sentido, você poderia falar comigo aí. Já teve, já? Hein, pessoal? Ó, professor, no almoxarifado lá tinha muita documentação, muita planilha, muita coisa que tinha que apresentar todo final de mês, todo mês, que era os gráficos lá de produção, de entrega, tempo de entrega, essas coisas tudo. E assim, muito cálculo, muita coisa enxuta que tinha que mostrar para a auditoria, mostrar para a empresa que a gente trabalhava lá, né, que a gente era terceirizado, tomava conta do almoxarifado. O almoxarifado era só para guardar peça. Mas, vou te falar, era muita burocracia. E se chegou algum, viu, algum denominador comum, viu? Conseguiram enxugar algumas coisas, alguns formulários? Assim, reduziu muita coisa, né? Porque quando a mercadoria chegava, a carreta chegava, o caminhão tinha a... Esqueci o nome agora. Eu vou falar romanei de carga, mas não é romanei, não. É um tipo A de gente um fazia... checklist, assim. fazia a conferência da carga com a nota fiscal, né? Isso. E aí conferia tudo lá no chão, tudo direitinho, aí tinha aquele monte de papel, aquela coisa toda, aí foi reduzindo um pouco, né? Começou a ficar mais digital a coisa. Entendi. E aí, então, começou a ter um outro foco, né? Agora, você Sim, aí viu que começou a melhorar. que para você, né, viu, fazer isso, tá? Você tem que ter uma análise crítica, né, que vai demorar tempo. Demora, né? Porque às vezes nem Porque sempre o sinal de internet funciona direito, né? Mas é um processo que é mais demorado e o caminhão fica muito tempo parado também. porque se você viu, parar, viu, para pensar, né? Viu? Quando você, viu, idealiza um processo e você estipula ele, viu, isso não te dá um trabalho, né? Viu? Porque no dia a dia você está trabalhando nisso, né? Mas quando você para analisar a efetividade das ações e do próprio processo, isso vai demandar uma análise crítica, que vai demorar tempo, tá? Ele não vai ser feito numa hora rápida, né? Então, é por isso que você vê nas empresas que não existe esse tipo de análise crítica, tá? Então, não existe, né? Viu? Porque demanda tempo, viu? Análise crítica, ela é muito complicada. Então, viu? Vocês da área de logística, vocês, viu? Vão se deparar com muita burocracia, né? Entendeu? Então, vai ser algo assim, complicado, para vocês, viu? Fazer uma análise crítica sobre uma atividade.
Vocês vão depender de outros departamentos, como a qualidade, como mesmo a gerência, né, para que possa facilitar o trabalho de vocês. Mas eu gostaria, assim, né, que se vocês um dia, sempre voltado a essa aula, para a próxima aula nossa, que a gente vai falar sobre gestão de estoque, né? Sabendo que o estoque, ele é reflexo do processo produtivo e que não existe estoque sem ter uma produção. E que não existe a produção sem ter estoque. Mas quem faz a gestão do estoque são as entradas e saídas. As entradas, elas são movimentadas pela área de compras, né? Porque você vai ter o ressuprimento. E se você, né, comprar errado por uma superprodução exagerada, né, pela uma falta de divisão na demanda, né, então você vai ter problema. Tá? Você vai ter problema de inventário, você vai ter problema. Tudo que é feito fora dos padrões, no futuro dá problema. Tá? Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, que as atividades, elas devem ser raciocinadas, elas devem ser analisadas friamente para você ver a efetividade delas. Por exemplo, se você vai... né, se você tem um item de consumo da linha de produção, para você ter locais de armazenamento, você tem que conhecer a demanda desse produto. Viu? Até para você determinar se vai ser local fixo, se vai ser móvel, entendeu? Então, tá, você tem que ter uma relação, né? Você tem que ter uma informação. Então, viu? Nas vezes que as atividades são feitas de uma forma desordenada, pela visão dos japoneses, existe uma superprodução e desperdício. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que as atividades, elas devem ser pensadas, elas devem ser raciocinadas, elas devem ser analisadas o porquê delas, né? E tem muitas vezes que, né, que vocês da logística, vocês só movimentam o processo, mas vocês não param para pensar o porquê que acontece aquilo. Né? Será que é isso mesmo, né? Tem que comprar? Né? Será que que são esses aí os locais que tem que existir mesmo? Né? Então, né, é isso que os japoneses eles nos ensinaram, né? Que a gente tem que fazer uma manufatura enxuta, né? E a burocracia é algo que vocês atuam demais, viu? Vocês da área de logística, vocês atuam demais na área de burocracia, né? Eu acho que eu fui claro sobre isso. Tranquilo. E tem uma coisa também Sim. que acaba como a xerifala também, que o pessoal de compras e engenharia faz muito, é compra expressa. Chega lá, Isso. pede 1000 parafusos. Aí chega lá, é compra expressa, paga caro no transporte. Aí chega lá, o pessoal da manutenção, quem for usar, usa só 300. Aí fica 700 no estoque. Né, e você tem que ver também o seguinte, né? Tem muitas vezes que vocês, percebendo já isso, já é uma grande coisa. Né? Vocês percebendo as entradas, por exemplo, ó, vocês têm um item de produção que vocês sabem da demanda dele. Você sabe até quando é que vem o caminhão, quando é que... Né, você sabe tudo. Quando você percebe uma certa diferença, né? Ou algo assim estranho, tipo, antes vinha 4 estrados, ó, agora está vindo 8. Então, automaticamente você sabe que vai ter, né, que vai ter uma demanda diferente, né? Então você sabe que vai ter uma produção diferente.
Mas tem muitas coisas, né, que vocês aceitam e viu, que vocês processam que, pelo desajuste, vocês vão perceber lá na frente. Mas se você manter um histórico do que aconteceu hoje, todos os dias, e se você voltar, você vai ver que toda reação, né, ela lá atrás teve uma causa. Tá? Quais são essas causas? Uma compra exagerada, essa compra expressa, né? E a gerência, ela fica de olho, né, viu, em certos gráficos assim e estatísticas bastante peculiar, né? Por exemplo, viu, o aumento de inventário e de acerto de estoque, né? É óbvio que isso não é normal, mas a causa disso está lá atrás. Então, o que eu quero chegar, então, à conclusão com vocês aqui. Uma empresa que não analisa os seus processos é uma empresa que ela vai apresentar no futuro uma manufatura inchada, gordurosa. Viu? Não vai ser uma manufatura enxuta. Viu? A manufatura enxuta, tá? Viu? É quando o processo ele se desenvolve suave. Por que ele vai se desenvolver suave? Porque sempre você está analisando ele. Sempre você está buscando meios de melhorar ele. É óbvio. É óbvio. Ó, viu? Por exemplo, viu? Um exemplo besta, bobo aqui, mas eu vou dar para vocês. Viu? Viu? O portão aqui de casa. Tá? Ele é o quê? Automático, né? Só que eu tenho que limpar sempre ali o trilho dele. Viu? Não é porque ele é automático, né, que eu não tenho que limpar o trilho dele. Viu? Tá, agora, por que eu, viu, que eu tenho que limpar o trilho? Tá? É porque o trilho, viu, quando chove, viu, cai terra ali no meio e tal, e ele vai ficar, viu, por mais, né, que tenha um motor, ele não vai ficar suave. Então, eu tenho que limpar lá, né? Periodicamente eu tenho que limpar, tá? Todo o processo, ele tem que ser analisado, ou externamente, ou por aquela pessoa que atua. A dificuldade para a pessoa que atua, ela fazer uma análise crítica, é muito grande. Sabe por quê? Ela está habituada com aquilo. Ela está habituada com aquilo. Então, para ela saber se o seu processo está tendo uma influência negativa, ela tem que ter uma grande análise crítica. Ela vai ter que sair do seu processo para analisar. Senão, ela é uma pessoa de muita espiritualidade. Ela é uma pessoa de muita habilidade. Porque, geralmente, quando nós estamos envoltos, embutidos dentro de um processo, a análise crítica nossa, ela sofre uma defasagem muito grande, né? É a mesma coisa, eu sempre busco saber sobre isso, né? Sobre o mau hálito nosso, né? Como é que a gente vai saber? Viu? Viu? Você, viu? Como é que você vai saber do seu mau hálito, né? Viu? Colocando a mão na frente, perguntando para alguém, tá? É algo seu, meu, nosso, né? Viu? É para quem tem, né? Mas eu sempre me vigio sobre isso, mas é uma situação muito, né? É muito delicada, tá? A mesma coisa o processo, né? Quando você está ali embutido dentro do processo, você pode estar viciado no processo. Então, é uma situação assim que vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Todo processo engordurado, todo processo com atividades que não são necessárias, elas vão levar a prejuízo.
elas vão levar a desperdício. Então, é algo assim que vocês têm que tomar cuidado. Por quê? A área de logística tem muita burocracia e vocês engolem muitas coisas que os outros setores fazem. E lá no futuro, dá problema para vocês. Por exemplo, compras excessivas ou compras fora do padrão. No exato momento, vocês colocam para dentro. Vocês endereçam, vocês fazem tudo. Mas se vocês forem analisar, lá no futuro, vocês vão ter problema. Né? Porque tudo que é feito fora dos padrões, excessivo, ele engordura o processo. Tá? Eu não sei se eu fui claro hoje, porque a próxima aula a gente vai tratar sobre gestão de estoque. Mas vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá. Tainá? Tudo bem, Tainá? Oi, tudo. Diga uma boa noite para nós aí e o que você entendeu de hoje. Boa noite, gente. Então, fiz até algumas anotações aqui de que o processo, né? Esse processo aí, processo enxuto, não peguei muito inglês. Ele tem que ser acompanhado de perto, né? Tem que sempre estar olhando, porque desperdícios, eles geram prejuízos para a empresa. Então, tem que ter um controle dos estoques, fazer só a demanda, tem que prestar atenção na demanda, fazer o que o cliente deseja, não a mais, para poder não gerar um certo desperdício. Perfeito. Né? E vocês têm que notar, Tainá, que tem muitas coisas, né, que vocês processam que fazem parte de outros setores ou departamentos. Então, vocês têm que tomar cuidado muito com isso, né? Por causa dessas... tem que processar algo que os outros setores que fizeram, né? Então, vocês têm que ser bastante críticos sobre isso. Wallace, diga uma boa noite para nós aí e o que você aprendeu hoje. Boa noite aí, professor. Boa Boa noite. noite a todos. O que eu entendi aí foi igual a moça falou aí, desperdício aí, ficar bem atentos aí para não perder nada, entendeu? E eu entendi mais ou menos isso aí. Perfeito. Valeu. Obrigado, Wallace. Antônio, o que você entendeu de hoje? Bom, professor, eu estava só relembrando que aconteceu no xerifado quando a gente trocou de empresa lá, porque quando foi fazer o inventário, tinha muita coisa que foi comprada errado, que ficou no fim do depósito, sabe? Eixo, peça, computador, que foi ficando ultrapassado e foi ficando tudo jogado lá no canto do almoxerifado e no final das contas tinha milhões parados lá e tudo errado. Você Então, viu? assim, a gente viu que hoje, a cada dia que passa, né, o almoxerifado vai ficando cada vez mais enxuto, né? Isso. Cada vez mais lean mesmo. Pronto, é isso aí. Isso aqui não desceu. Matheus? Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite. Professor, Diga aí o que você aprendeu aí. Um ponto que me chamou muita atenção foi a sorra de desperdício, né? Durante o trabalho, a gente passa despercebido em alguns pontos. E quando o senhor falou em questão da movimentação, eu lembrei do que acontece muito na minha empresa. Tem materiais que saem praticamente quase todo dia, mas estão em locais de difícil acesso. Então, a gente perde muito tempo para atender. E eu não sabia que essa era uma forma de desperdício, né? Então, para mim, foi muito válido. Tá vendo? Maravilha. Clarice, diga uma boa noite aí, se você pode falar. Boa noite, gente. O que eu aprendi foi também essa parte que os colegas falaram, né? E a parte burocrática. Muitas das vezes, no caso, como portaria, que a gente auxilia a parte de logística.
eu vejo muitas etapas desnecessárias para poder entrar um material na empresa. A parte de planilhas que o colega citou, né, em um dado momento, a parte de você localizar quem vai receber o material, muitas das vezes é uma burocracia terrível. E também faz parte da manufatura enxuta, né? Quanto mais você otimiza o tempo, né, você diminui custos, né? Porque tempo é custo, né? E foi isso que eu aprendi. Maravilha. Bom, próxima aula, então, a gente vai entrar aí, ó, já direto na área de gestão de estoques, sendo que o estoque, ele depende da demanda da produção, e a produção, ela tem o seu braço direito aí na área de estoque. Tá bom, pessoal? Boa noite aí a todos aí, né? Que Jesus nos abençoe sempre aí. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite aí a todos. Amém. Boa noite a todos.